Vamos às questões comentadas da prova do Revalida, a prova objetiva de 2021. Primeira questão, uma questão de ginecologia e obstetrícia, é que a gente tem uma paciente gestante de 34 semanas, previamente hipertensa na gestação, com uma descompensação pressórica na iminência de eclâmpsia. O tratamento iniciado corretamente foi o sulfato de magnésio, mas nessa questão a paciente mostra alguns indicativos clínicos da intoxicação pelo sulfato de magnésio. Bradipneia, arreflexia, a ausência do reflexo patelar, além de uma diurese diminuída nas últimas 4 horas. Então, nesse caso, o indicado é a gente corrigir a intoxicação pelo sulfato de magnésio com a administração do gluconato de cálcio 1 grama via venosa lentamente. Uma questão simples, uma questão objetiva, direta. Viu que está usando o sulfato de magnésio, vimos que a paciente tem uma complicação do tratamento. A próxima questão é uma questão de pediatria, uma questão bastante importante. Recém-nascido de 20 dias de vida. Deu entrada no pronto-socorro com os pais referindo que mais ou menos 6 horas a criança rolou, caiu da cama, teve alguns sintomas neurológicos. Gente, uma criança com 20 dias de vida, ela não é capaz de rolar da cama. E os pais só levaram a criança 6 horas depois. É importante que a gente desconfie da história que está sendo contada para a gente. E a gente tem aqui um hematoma subgaleal na região parietal e a fundoscopia, ou seja, o exame de fundo de olho, revelando hemorragia retiniana bilateral. Não tem outra questão, não tem outra alternativa que você pode marcar a não ser a síndrome do bebê sacudido, shake baby, violência contra a criança. Então, uma história que a gente tem que desconfiar, lembra dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, uma criança de 20 dias não vai rolar para fora da cama. 6 horas, os pais esperaram 6 horas entre uma criança de 20 dias cair da cama e levar a unidade de saúde, levar ao hospital, e essa hemorragia retiniana, a gente não tem o que pensar. Síndrome do bebê sacudido, shake baby, é uma questão simples, direta, para ninguém errar. A terceira questão, uma questão que veio muito aqui na prova de clínica médica, falando sobre tuberculose, sobre HIV, e dessa vez juntando as duas questões. Um homem de 37 anos chegou na UBS, já há 3 anos HIV positivo, chegou na UBS com os resultados de exame. Ele tem um teste rápido molecular de tuberculose, confirmando o diagnóstico de tuberculose sensível à rifampicina. E ele tem uma carga viral detectável, uma carga viral de 98 mil cópias por mililitro. O que a gente vai fazer agora? Ele está tratando há 3 anos, com carga viral detectável. Será que o HIV não tá mostrando resistência? Nesse momento, o que a gente precisa é não esperar nenhuma confirmação em relação ao HIV para começar a tratar a tuberculose. A chance de um paciente com tuberculose, HIV com tuberculose morrer é muito maior do que um paciente sem HIV morrer. Então a gente precisa iniciar rapidamente o tratamento para tuberculose. A gente tem o diagnóstico, a gente tem a confirmação da sensibilidade à rifampicina. Então a gente tem aqui, na letra B, avaliar eventual resistência ao HIV aos antirretrovirais sem atrasar o início do tratamento à tuberculose. Então não pode, tem que ficar ligado nessa questão. É uma questão tanto de tuberculose quanto de HIV, mas aqui o eixo central da questão é pensar em não atrasar o tratamento desse paciente que tem carga viral detectável. Agora aqui uma questão de ginecologia obstetrícia, uma questão muito bem feita e que ele vai pescar o seu conhecimento tanto em ginecologia obstetrícia quanto em pediatria. Olha só, a gente tem um paciente com parto cesáreo há 8 dias e começou com 2 dias de febre, calafrio, os lóquios fétidos, então o lóquio com pouca secreção mais fétido, e ele fala, a primeira coisa que leva a gente a pensar é uma mastite, engurgitamento mamário, febre do puerpério, mas ele diz aqui, tem fissura, aliás, com sinal de engurgitamento e fissura, sem evidência de mastite ou abscesso mamário. Qual é o diagnóstico aqui? O diagnóstico aqui é uma febre do puerpério, é endometrite puerperal. Endometrite puerperal, você não pode nem pensar em suspender a amamentação. Então você eliminou aqui a letra A e a letra C. Ficamos com a letra B, antibiótico terapia oral, antibiótico terapia venosa. Endometrite no puerpério, não tem que pensar muito. Clindamicina, gentamicina. Clindamicina, gentamicina. Essa é uma paciente que precisa de tratamento venoso, de internação hospitalar. Endometrite puerperal, tratamento venoso, admissão hospitalar. Letra D, a resposta correta.
Genta e Clinda. É uma questão que você tem que raciocinar um pouquinho para lembrar do diagnóstico da febre, diferencial de febre no puerpério, né, da endometrite, e ele te falou, não tem mastite, não tem abscesso mamário, não tem nenhuma contraindicação aqui a suspender o aleitamento materno. Então, mantenha o aleitamento materno, já reduzi 50% e eu sei que endometrite puerperal tem que ter tratamento venoso. Então, a resposta certa aqui, gente, é letra D. Questão número 5 é uma questão de cirurgia, e é uma questão que quer saber se quem está fazendo a prova sabe fazer um procedimento que é muito comum, a queixa é muito comum em plantão de urgência e emergência, que é a lavagem auricular. Então, paciente de 68 anos de idade, hipertenso, sensação de plenitude auditiva direita e perda da acuidade auditiva. Ele já usou o emoliente e pergunta como é que deve ser feita a remoção do cerume por irrigação. A gente vai lá, corta aquele scalp venoso de coleta de acesso venoso, corta 4 centímetros, insere esse scalp venoso para cima e para trás, para que ele possa transpassar o cerume que está obstruído. Instila soro fisiológico. Lembrar aqui que é importante que o soro fisiológico esteja aquecido, porque o soro fisiológico não aquecido ele pode causar vertigem no paciente. Qual a alternativa que contempla isso, gente? Alternativa B. O soro deve estar aquecido, o scalp cortado 4 centímetros, introduzido para frente e para cima, com o soro instilado sob leve pressão escoado na cuba rim. Então você coloca para frente e para cima, porque ele possa ir em direção para trás de onde está a cera, para que ele possa empurrar, que ele possa lavar. Então uma questão que não é uma questão muito fácil, mas é uma questão que tem muito importante. O Revalida cobra coisas mais práticas, coisas do dia a dia. A sexta questão é uma questão de ginecologia obstetrícia que fala aqui, ó, adolescente de 16 anos de idade em amenorreia primária, sem outras queixas, ausência de canal vaginal e ultrassonografia mostrando ausência de útero. Então aqui é uma alteração de compartimento anatômico. A gente pode pensar numa síndrome genética, alguma alteração hormonal, mas ele já te falou, o cariótipo dela é 46XX, então não tem síndrome de Morris, não tem nenhuma outra depressão em relação à cariotipagem dessa paciente. Qual dos seguintes achados é mais esperado da gente encontrar na paciente? Eu estou falando aqui, gente, de uma alteração anatômica, não tem alteração gonadal, não tem alteração relacionada ao ovário, então não vai ter nenhuma relação relacionada a alterações eminentemente hormonais. Então, hipertrofia clitoridiana, gônada em fita, ausência de ovário. Gente, isso aqui é síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Muita gente fala só de síndrome de Rokitansky. O que essa paciente vai ter? Vai ter uma normodistribuição de pelos pubianos e vai ter mamas normodesenvolvidas. Então, a alteração aqui é uma alteração basicamente anatômica das vias reprodutivas. Vamos para a próxima questão. Essa próxima questão é uma questão de clínica médica. Lembra que eu falei para vocês clínica médica e medicina preventiva? Lembra que eu falei que o Revalida cobra o que é mais comum? O que é mais comum de queixa num plantão, numa unidade de pronto atendimento? PSF, cefaleia, febre, dor abdominal. Olha, uma questão de dor lombar relacionada com medicina preventiva. Então, 36 anos, dor lombar baixa 10 dias, irradiada para a face posterior da coxa, já apresentou quadros semelhantes, banda muscular tensa na região glútea com presença de pontos gatilhos. Quando pressionados, reproduziam a dor referida do paciente. Um quadro de lombalgia, de dor lombar. O que a gente tem que fazer? Referenciar o ortopedista, referenciar o acupunturista do NASF, o médico de família em conjunto com o acupunturista do NASF, ou o médico de família prescrever relaxante e o agulhamento realizado pelo NASF. O Núcleo de Atendimento de Saúde da Família, o NASF, ele é intra-unidade. A gente não referencia ninguém para o NASF. O NASF ele não é chegada, ele não é porta de entrada nem porta de saída. E o núcleo já tem que gerar uma ideia de integração, de integridade, de universalidade da equipe em relação ao atendimento do paciente. Então a melhor coisa a fazer aqui é o médico do NASF e o acupunturista do NASF trabalharem juntos. Então o médico de família pode, junto com o médico acupunturista, elaborar o plano terapêutico para o paciente. NASF é agregação. Mesmo depois
de 2020, que a gente não tem mais novas equipes do NASF, mas isso aqui não está falando de dissolução da equipe. Está perguntando o que o NASF tem, qual é a conduta que a gente deve ter junto ao NASF. Como é que você deve se portar dentro do núcleo de saúde da família. Então, resposta aqui, letra C. Questão número 8, gente, é uma questão clássica. Questão de pneumologia, clínica média, uma questão de asma. Então, a paciente de 42 anos, sabidamente asmática, em uso irregular. Ela parou com a beclometasona porque não estava tendo mais exacerbação. Antes de iniciar a exacerbação, ela tinha 1, 2 crises por semana. Na crise de agora, na exacerbação de agora, ela está uma taquipneia leve, frequência cardíaca levemente aumentada, saturando 95% e completando frase. Então ela está numa crise leve, numa exacerbação leve. O que a gente deve fazer para essa paciente? A primeira coisa, é uma paciente que está sibilando. É uma paciente que tem broncoespasmo ativo. Então a gente não vai liberar essa paciente para casa. Você não pode liberar um paciente que está sibilando. O critério de alta é não estar sibilando, não estar dependente de oxigênio e ter a continuidade da prescrição. Então aqui ó, a gente vai eliminar a letra A e a letra D. Qual que é a conduta imediata quando ela chega na unidade de saúde? 4 jatos de salbutamol, SABA, beta-2 de curta ação a cada 20 minutos, associado a corticoide sistêmico. Atenção, que é uma paciente com crise leve. Ela é capaz de falar, ela está calma, a frequência respiratória dela está levemente aumentada. Então não há motivo de você pegar um acesso venoso nessa paciente para fazer corticoide. Então ela pode receber o corticosteroide oral. Então, 4 jatos de salbutamol inalatório a cada 20 minutos, 40 mg de prednisona via oral, reavaliar a paciente depois de 1 hora, ou seja, depois do primeiro ciclo do beta-2 agonista de curta ação, e aí você vai ver se ela melhorou ou se não melhorou. Mas nesse momento, você deve fazer a letra B. 4 jatos a cada 20 minutos, mais o corticoide sistêmico. Questão de asma é uma questão que não pode errar, tanto pelo conhecimento da vida, como que é uma questão que todo mundo estuda bastante, né, pessoal? Vamos para mais uma questão aqui, ó. 60 anos de idade, masculino, prova de cirurgia. Procura hospital de atenção com olhos amarelados e icterícia há 4 semanas. Um desconforto, uma dispepsia no epigastro e hipocôndrio direito. Sem febre. Ao exame ele está emagrecido, bastante ictérico. E aqui ó, ele tem vesícula biliar palpável, indolor, aquele sinal de Courvoisier, Terrier. Qual que é a principal causa disso aqui, gente? Vesícula biliar palpável, icterícia, emagrecimento, tumor periampular. Então, a maior probabilidade é uma neoplasia daquelas periampulares. Colangiocarcinoma, tumor de papila, cabeça de pâncreas e tumor de duodeno. Qual a alternativa que tem dessa aqui? Ó? Neoplasia de cabeça de pâncreas. Não pode errar. Vesícula palpável no paciente ictérico, tumor periampular. De novo, cabeça de pâncreas, colangiocarcinoma, tumor de duodeno, das primeiras porções do duodeno e tumor de papila duodenal. Vamos para mais uma aqui, ó. Aqui é uma questão de ginecologia, essa é uma questão um pouco mais difícil, mas que tem algumas dicas importantes que vão te fazer respondê-la de maneira mais assertiva, né? Então, 32 anos, refere 2 gestações prévias, sem atividade sexual no momento, VDRL positivo de 1:2, ou seja, um VDRL levemente aumentado, com teste, o TPHA, que é um teste treponêmico não reagente, sorologias pré-hepatite não reagente, exame clínico normal. E ela não só fala que ela teve um tratamento para sífilis na última gestação, tratamento adequado para sífilis, com 2.400.000 unidades, dividido em 2, uma ampola em cada nádega, 3 aplicações. Não só ela fala, como o prontuário médico ao registro formal do tratamento correto antitreponêmico. Então a paciente fala que tem tratamento correto, o prontuário registra o tratamento correto, a paciente é assintomática, ela não tem atividade sexual no momento. O que significa esse VDRL de 1:2? Gente, a única coisa que esse VDRL significa é cicatriz sorológica. Lembra que o teste treponêmico ele pode permanecer
positivo, reagente ou não reagente, né? No caso da paciente aqui, ó, um teste treponêmico reagente, ele pode aparecer reagente por um longo tempo, ou ser por um tempo até indeterminado. Então esse é o teste treponêmico. O teste não treponêmico levemente positivo, 1:2 de titulação. Se tivesse ali 1:16, 1:128, aí a gente já ia pensar em uma outra história. Mas aqui significa cicatriz sorológica numa paciente que foi adequada e registradamente tratada para sífilis. Então, a resposta letra B. Questão 11, questão de pediatria. Essa é uma questão simples de responder. Vou ler com vocês aqui só um pedacinho. Um menino de 14 anos, dor em joelho direito há 2 meses, com trauma, com história de trauma. Uma dor que piorou nos últimos 2 meses, mas com história de trauma. O que foi feito? De maneira correta, foi feita uma imagem desse fêmur. É preciso fazer a imagem. O que aconteceu? Tem um edema discreto, calor local e dor à palpação distal do fêmur sem hiperemia. Então tem sinais inflamatórios. Trauma, sinal inflamatório, adolescente que não está melhorando a dor, tem que ficar atento. Fez a radiografia, olha aqui, ó, lesão em raio de sol e triângulo de Codman. Tanto a lesão em raio de sol quanto a triângulo de Codman são achados radiológicos que levam a gente a pensar numa doença maligna, uma neoplasia. O triângulo de Codman é aquela neoformação óssea subperiostal e as lesões em raio de sol são típicas de qual doença? A gente tem que pensar em duas. Uma dá muito mais raio de sol, a outra dá casca de cebola. O que dá lesão em raio de sol, gente, é o mais comum dos tumores ósseos da adolescência, que é o osteosarcoma. Essa única dúvida que você podia ter era osteosarcoma ou sarcoma de Ewing, mas o sarcoma de Ewing daquelas lesões parecendo uma casca de cebola, um catáfilo de cebola. Então, raio de sol, triângulo de Codman, tem que pensar em osteosarcoma como diagnóstico mais provável. Questão número 2, uma questão de medicina preventiva, falar sobre a PNAB, a Política Nacional de Atenção Básica. Nesse sentido, é correto afirmar o que sobre a estratégia de saúde da família? O que você tem que lembrar aqui é os conceitos de territorialização. Lembrar que territorialização não é pegar uma fita métrica e medir o bairro acaba aqui, então aqui acaba o território. Então nisso aqui, ó, a gente já elimina a letra B, que não obedece estritamente os limites geográficos. Processo de territorialização finaliza com o cadastramento das famílias, é uma atribuição de toda a equipe multidisciplinar de saúde da família. Na letra A, a atualização dos dados no sistema agrava notificação. Atualização dos dados no SINAM, não. Sistema de notificação não é a maneira de a gente fazer a atualização dos dados. O que sobrou? Letra D. A territorialização tem como início a definição do território, área e microárea, seguida pelo cadastramento da família, que é a responsabilidade de toda a equipe de saúde da família. Cadastramento e atualização, cadastramento de família é responsabilidade da equipe multidisciplinar da estratégia da saúde da família. Não é uma tarefa exclusiva dos agentes comunitários de saúde. Esses conceitos da PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica, são extremamente importantes para quem quer revalidar o diploma, conhecer como funciona o sistema de saúde brasileiro e a nossa equipe de saúde da família, a nossa atenção básica. Olha só, essa é uma questão extremamente longa, uma questão de clínica médica. Eu vou tentar resumir para vocês. É uma paciente de 48 anos, hipertensa, com hipertensão refratária, que estava percebendo, achando que o tratamento não estava surtindo efeito, então ela parou com seus remédios habituais. E essa paciente passou a apresentar amaurose, ou seja, perda da visão, cefaleia holocraniana, turvação visual, e ela chegou agora no pronto atendimento confusa, sonolenta, então uma alteração do nível de consciência, uma PA extremamente elevada, 240 por 160. Foi pensado, então, na primeira coisa, em reduzir a pressão dessa paciente. A primeira coisa que a gente tem que fazer num paciente com emergência hipertensiva, já que tem lesão de órgão-alvo, é reduzir a pressão dessa paciente. Então foi feita, ela foi auscultada, olha só, um sopro no flanco direito do abdômen, sopro em flanco direito, sopro abdominal, paciente hipertenso,
Paciente com hipertensão refratária, a gente tem que pensar, por exemplo, em estenose de artéria renal, né, pessoal? Então, estenose de artéria, possível estenose de artéria renal. Foi iniciado antihipertensivo, fez ATC de crânio, revelou hipodensidade occipital, o que é compatível com o quadro clínico de alteração visual. Na ressonância, o T2 revelou hiperintensidade em lobo occipital, mas aqui ele te mata a resposta. Depois que melhorou a pressão, depois que foi feito o tratamento, os sintomas remitiram. Então isso aqui é um quadro decorrente exclusivamente da elevação da pressão, não tem nenhuma outra alteração na estrutura cerebrovascular. O alvo terapêutico seria normalizar a pressão no máximo 2 horas? Não. Se você normaliza essa pressão do paciente 2 horas, você vai fazer baixo débito, vai chocar o paciente. Ele está acostumado com um regime pressórico mais elevado, hipertensão crônica, refratária. Então, o objetivo é abaixar progressiva e paulatinamente a pressão até chegar àquelas determinadas metas. Ressecar o tumor adrenal presente à direita, olha, o sopro eu já falei, não é tumor adrenal. Esse sopro é muito mais provável que seja uma estenose de artéria renal. Em razão da presença de trombose de artéria basilar, não tem alteração cerebrovascular ali. O que tem é uma elevação da pressão. O paciente fez aquela leucoencefalopatia transitória, decorrente da elevação da pressão arterial. Então o que a gente precisa fazer com essa paciente? Tratar com um antihipertensivo, nitroprusiato de sódio, nitroglicerina. Aqui ele falou, ó, nicardipina e labetalol, bloqueador não dihidropiridínico, bloqueador de cálcio, não dihidropiridínico, perdão, e labetalol, um beta-bloqueador vasodilatador, seriam excelentes escolhas farmacológicas para a redução da PA da paciente. Perfeito. Você tem outras estratégias, mas essas duas, a nicardipina e o labetalol, seriam plenamente capazes de tratar essa emergência hipertensiva. As outras alternativas não estão corretas. Vamos lá. Paciente de uma questão aqui de medicina preventiva que toca ali na bioética. Então, paciente de 50 anos, nódulo em fossa supraclavicular esquerda, você já tem que pensar imediatamente em adenocarcinoma gástrico, e foi esse o resultado do histopatológico. A família pede para que o cirurgião, numa consulta prévia, não informe, fala que o paciente não tem o resultado desses exames. Como é que a gente deve proceder? Gente, essa aqui é a estratégia SPIKES, aquela estratégia de comunicação de notícias difíceis. Lembra do SPIKES? S de setting up, o P de posicionar o paciente, né? De entender o contexto geral do paciente, o I de inquiring e invitation, então convidar o paciente, perguntar se ele quer saber, o K de knowledge, de efetivamente dar, de transmitir a notícia, o E de emotions, de compreender as reações, de absorver as reações, de ouvir o que está acontecendo, e o S ali, o final, é de strategy e summary. Então, traçar estratégia. Olha, o que você precisa fazer? Você precisa pegar esse laudo e levar em tal laboratório, você precisa agora se internar para fazer o tratamento. Então, qual das alternativas fala sobre comunicação de notícias difíceis? A maneira correta. E a única aqui, gente, é a letra B. Preparar o local e o momento adequado, perguntar ao paciente se ele sabe ou se ele percebe a sua condição atual. Então, setting up, perception, invitation, deseja saber o diagnóstico, prefere ser comunicado a sua família num primeiro momento. Então, knowledge de comunicação, o médico deve informar, então dar o diagnóstico, acolher as reações. O emotion, a única coisa aqui que ele não completou o S, o final, de summary e strategy, de como ele vai conduzir, como o paciente deve conduzir. As outras não. Manter apenas os familiares informados, por além de não mudar, não. A gente precisa respeitar a autonomia do paciente. Informar que pelo fato do paciente possuir metástase, nada pode ser feito, então não é bem isso, a gente tem os cuidados paliativos, eventualmente. Dizer inicialmente para o paciente que existem chances reais de cura, então jamais mentir para o paciente se efetivamente é uma lesão, se não tem chance de cura ou se as chances de curas são pequenas. Então aqui uma questão que é basicamente o resumo da estratégia SPIKE.
E na questão número 15, uma questão de pediatria, também uma questão simples de pediatria, tem um dado que vai te fazer responder a questão. Paciente de 2 anos, então lactente ali, pré-escolar, lactente para pré-escolar, chega no pronto atendimento, 5 dias, coriza serosa, tosse seca irritativa, então quadro de via aérea inespecífico, e hoje com secreção nasal, febre, tosse produtiva, apesar de ter boa aceitação alimentar. O exame físico mostrou saturação de 96 e mostrou taquipneia. Taquipneia. Nesse paciente, 50 incursões, taquipneia. Som vesicular reduzido em base, frêmito tóraco-vocal com maciçez e crepitação. Síndrome da consolidação. Então, uma criança de 2 anos com taquipneia e síndrome da consolidação. O que esse paciente tem? A maior probabilidade. Em 2021, vão descartar Covid, que é fundamental e ali foi descartado, só que o diagnóstico de pneumonia comunitária. A criança não tem história de internação, a criança não tem história de nenhuma lesão prévia, de nenhuma comorbidade que leve a gente a pensar numa pneumonia grave. Então, a pergunta é, qual o tratamento mais adequado para as pneumonias comunitárias na infância? Qual o antimicrobiano de escolha aqui? Gente, a amoxicilina, que vai cobrir o pneumococo, que é o germe mais comum de causar pneumonia nessa idade. Azitromicina e claritromicina são da mesma classe, são macrolídeos. Então você já desconfia de marcar uma ou outra. Elas são opções para, por exemplo, os alérgicos à penicilina. A amoxicilina é um tipo de penicilina, né? É um beta-lactâmico. Ceftriaxona. Ceftriaxona pode tratar? Até pode, mas ela não é a primeira escolha. É um antibiótico de espectro mais alargado. Então o que a gente tem aqui é a amoxicilina como primeira escolha para o tratamento das pneumonias comunitárias na infância. A questão 16 aqui é uma questão de medicina preventiva. Uma paciente diabética que voltou na unidade de saúde preocupada com o controle. Há algum tempo ela não ia na unidade, estava achando que os remédios não estavam fazendo efeito e começou a usar plantas medicinais por conta própria. Nesse caso lá, o médico da unidade viu, conferiu, não tem interação, não tinha problema nenhum em ela usar esses remédios fitoterápicos, vamos dizer assim, para o tratamento da diabetes. Qual atributo de atenção primária foi utilizado nesse caso? Nesse caso, não foi nem longitudinalidade, nem integralidade, nem orientação para a comunidade. É o princípio de competência cultural. É a valorização da cultura, é a valorização da sabedoria popular e o entendimento da importância disso em todo o contexto social da nossa paciente. Então, a resposta aqui, letra C, competência cultural. Essa questão aqui é uma questão de cirurgia, uma questão de traumatologia. Um paciente de 40 anos, 70 quilos, teve uma queda da própria altura, deu entrada na unidade de urgência e emergência, com um quadro clínico estável, saturando bem, PA boa, frequência cardíaca boa. Ele tinha lá uma ferida corto-contusa e uma equimose retroauricular aqui à direita. Ele fez uma TC de crânio sem contraste, que revelou um hematoma extradural à direita. E aí, 2 horas depois do exame de tomografia, o paciente passou a apresentar uma abertura ocular só estímulo doloroso, então já tem uma resposta à dor, uma resposta ocular diferente, então o Glasgow dele já diminuído, com vômito, em bradicardia, repare a diminuição da frequência cardíaca, a hipertensão arterial, midriático à direita e hemiparético à esquerda. O que está acontecendo com esse paciente? O que está acontecendo com esse paciente é que ele teve um trauma leve, ele tem todos os critérios de TCE leve e agora ele não está fazendo choque. Olha a pressão desse paciente. O que ele está fazendo? Ele está fazendo hipertensão intracraniana. Ele já está indo lá para a tríade de Cushing, de alteração ventilatória, bradicardia e hipertensão. Ele está caminhando para isso. Então ele está fazendo uma hipertensão arterial intracraniana com herniação de úncus. O que a gente tem que fazer com esse paciente? Fazer uma craniotomia, uma descompressão intracraniana imediata para evitar a herniação total desse paciente. Então, esse paciente não está chocado, esse paciente está em hipertensão intracraniana. Beleza? Era isso que matava a resposta. E a questão 18 já é uma questão de clínica médica, que fala de uma paciente de 30 anos de idade que vem lá preocupada por uma constipação, uma alteração, uma dinâmica alimentar ruim, comendo pouca fruta e verdura, com pouca ingesta hídrica, então estava ali constipada. Foram solicitados exames, repare que os exames dela mostram um aumento do TSA, que é um aumento discreto,
não TSH, perdão, acima ali de 10, 12, então um TSH de 5,5, depois um TSH de 5,3, depois junto a um T4 livre normal. Então, TSH aumentado, T4 livre normal, e com a melhora da constipação da paciente, com a mudança do padrão dietético dela, isso é o que, gente? Isso é um hipotireoidismo, só que é um hipotireoidismo subclínico. Então, esse hipotireoidismo subclínico foi prescrito para ele levotiroxina. A paciente falou que não estava usando o remédio porque sentiu que não tinha nada, que estava tudo bem e estava com medo dos eventos adversos. Então, o que o médico pode fazer? O que ele deve fazer nesse momento? Olha, se a gente tem um hipotireoidismo que ele é subclínico, eu não tenho um TSH extremamente elevado, para pensar que a gente pode ter daqui a pouquinho uma franca descompensação desse hipotireoidismo. O paciente não está usando, está mantendo esse quadro clínico inexistente e laboratorial controlado, então o que o médico deve fazer é orientar não usar a levotiroxina, não precisa usar hipotireoidismo subclínico. A gente depois, vocês vão ver as alterações, as indicações de tratamento de hipotireoidismo subclínico. Aqui a gente não tem nenhuma. A questão 19 é uma questão de pediatria, e esse tipo de questão é extremamente comum, tanto no Revalida quanto a prova de residência médica. É uma questão sobre o PNI, Programa Nacional de Imunização. Reparem que ele fala aqui, ó, nesses casos, quais são as vacinas recomendadas pelo PNI. Não é o calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, de qualquer outro tipo de referência. Aqui a referência é o PNI. Então, uma criança que com 6 meses de idade, está tudo certinho até o 5º mês, e no 6º mês só tinha vacina da influenza feita na rede particular. O que tem que ter no cartão de uma criança com 6 meses de vida? As vacinas do 6º mês, do PNI, quais são? É pneumo 10? Não, no PNI é pneumo 13. Então você já mata aqui a B, a C e a D. Então só sobra aqui a letra A, pentavalente, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, hemófilo B e VIP, vacina inativada pela poliomielite. A resposta é letra A. Cartão de imunização, PNI, tem que conhecer para fazer prova do Revalida e prova de residência médica. Questão direta, rápida e que você não pode errar. Aluno Revisa Med não erra essa questão. Vamos lá para a questão 20, que já é uma outra questão de medicina preventiva que fala sobre o surto de diarreia em crianças de 2 a 5 anos numa creche pública do bairro. Já houve outros casos, outros acontecimentos, esses casos estão recorrentes, inclusive com alguns casos levando à internação hospitalar. No bairro dessa creche, ele fala aqui, ó, 20% dos domicílios com água tratada, só 10% com esgoto sanitário e sem coleta de lixo nos domicílios, sendo que esses esgotos são jogados, o lixo são jogados no córrego. Em relação a essa situação, ele pergunta o processo de saúde e doença e os determinantes de saúde envolvidos no caso. O que a gente tem que lembrar aqui? Que nesses casos, a gente provavelmente está diante de um problema que é a falta de acesso aos serviços básicos de saúde. Então, se a gente tivesse um acompanhamento regular da família, dessas crianças, um acesso mais direto ao serviço de saúde, provavelmente haveria mitigação desses casos. Então aqui, só o hipoclorito não é a principal medida. O hipoclorito é uma delas, não é a principal. O principal é facilitar o acesso de saúde dessa população, desse bairro, desses bairros, e aí vai controlar, a tendência é que controle esses surtos diarreicos nos pequenininhos entre 2 e 5 anos. Beleza, pessoal? Vamos para uma questão aqui, que essa é uma questão de cirurgia, uma questão com um homem de 58 anos de idade, ambulatório secundário, com sangramento e muco nas fezes, com aumento do número de evacuação a 5 meses. Então, alteração de hábito intestinal, aumento do número de evacuação e alteração fecal, sangramento e muco nas fezes. Então, foi feito um toque retal e evidenciou na parede posterior do reto 7 centímetros, um tumor de 7 centímetros na borda anal, uma tumoração de 7 centímetros na borda anal. Gente, o que é isso aqui? Você tem que necessariamente enxergar qual célula está se reproduzindo nessa tumoração. Então a resposta correta aqui é uma colonoscopia com biópsia. Pode ser retossigmoidoscopia? Não, porque quando você tem uma tumoração assim, você tem que lembrar dos tumores sincrônicos, então tem que varrer até o cólon direito. Então a resposta correta aqui, letra D, como diz um amigo meu, letra D de jeans. Colonoscopia com biópsia é o exame correto para a gente fazer nesse paciente. Aqui a gente tem mais uma questão de cirurgia. Um homem de 42 anos
foi admitido com apendicite aguda necrótica e abscesso em apêndice retrocecal. Terceiro dia foi operado, tudo bem. Terceiro dia pós-operatório, aumenta a temperatura axilar, leucocitose com grande predomínio de bastão, 5% de bastão e PCR aumentado. Ele tentava dorofletir a coxa e o examinador exercia discreta pressão contrária ao movimento. O que é isso aqui, gente? Esse paciente está fazendo um quadro de abscesso, então a piora, um abscesso pós-operatório. O que a gente vai fazer nesse abscesso? Qual é a maneira mais a propedêutica, a conduta mais adequada nesse momento? Solicitar uma tomografia computadorizada do abdômen. A ATC de abdômen é que vai avaliar como é que está essa coleção, como é que está esse processo infeccioso pós-operatório. Abdômen em pé e deitado? Não, né? Aqui a gente não vai fazer rotina de abdômen agudo. Já deve ter sido feita essa rotina para o diagnóstico de apendicite. Substituir o antibiótico prescrito nesse momento, antes de você saber o que está acontecendo, não é a maneira correta, nem substituir, nem manter. Eu preciso estudar a cavidade abdominal desse paciente. Será que isso aqui não é abscesso cavitário, não é abscesso de cavidade abdominal? Abscesso de complicação pós-operatória? Então, o correto aqui fazer uma tomografia de abdômen para esse paciente. Próxima questão, uma questão também de cirurgia, de traumatologia, que tem um detalhe ali, que lá na faculdade a gente aprende nas primeiras semanas de anatomia. Mulher de 40 anos, queda da própria altura, que cai de frente com as mãos espalmadas e hiperextensão do punho, ó, hiperextensão do punho, com a mão espalmada. O exame clínico do paciente, então ela tem dor em região dorsal e radial do punho, ao exame edema, processo estiloide, dor à palpação abaixo da prega palmar e na tabaqueira anatômica. Tabaqueira anatômica significa lesão de escafoide. Então, provavelmente aqui, uma fratura do osso do punho, uma fratura de escafoide. Tanto a fratura de Coles, quanto de Barton, quanto de Smith, não vão dar esse quadro característico de dor na região dorsal e radial do punho, e especialmente essa dor à palpação da tabaqueira anatômica. Tabaqueira anatômica, fratura de escafoide, é uma questão que você tem que lembrar desse conceito, mas é uma questão bem direta, bem simples de responder. Aqui a gente tem na questão 24 um tratamento, uma questão de uma mulher de 61 anos, trazida pela filha com dor hipocôndrio direito e vômito há 3 dias, em uso de metformina e atenolol, hipertensa e diabética, a ultrassonografia vesícula biliar espessada e com presença de colelitíase. O exame laboratorial revela de diferente uma hiperglicemia, uma glicemia de 120 miligramas. Qual que é o diagnóstico dessa paciente? Gente, uma colecistite por colelitíase. Então, o tratamento é cirúrgico. A gente pode operar isso agora? Vai haver uma liberação cirúrgica? O anestesista vai liberar essa cirurgia agora? Não. O que tem que fazer primeiro é controlar a glicemia dessa paciente e aí sim proceder com tratamento cirúrgico. Então, compensar e indicar tratamento operatório eletivo. Não tem tratamento, não precisa ir para o pronto-socorro, não tem sinais e sintomas de urgência, a paciente não está descompensada, ela não está com uma colangite, ela não está séptica, não tem nenhum outro motivo para encaminhar esse paciente agora. Se apresentar dor novamente, não, ela tem uma indicação já de cirurgia, já foi feito o diagnóstico de litíase biliar e tratar as doenças clínicas e controle. Não, ela tem indicação cirúrgica. É para fazer cirurgia agora? Não. Controlar a glicemia, que é só o que precisa ser controlado nessa paciente, a glicemia, a pressão dela, e aí vamos controlar a glicemia e indicar o tratamento cirúrgico, resposta da questão 24, letra D. Na questão 25 já vimos uma questão de ginecologia, uma questão de GO. Então, uma pós-menopausada há 3 anos, de 51 anos, que queixa sangramento uterino recorrente, pequena quantidade há 3 meses. E esse sangramento se inicia durante ou após a relação sexual. Então, a gente pensa ali numa patologia cervical. Ela tem resultado normal de exame, colo uterino, o citopatológico no último há 2 anos. Ela está bem, está hemodinamicamente estável, está tudo direitinho com ela. E no exame especular, uma lesão polipóide de 2 centímetros, transorificial externa, exteriorizando pelo orifício externo do colo uterino. Não é possível visualizar a lesão toda. O que a gente faz com essa paciente? Gente, nesse momento o que é mais fundamental é realizar uma esteroscopia.
essa histeroscopia vai conseguir visualizar toda essa lesão e ela pode ser tanto propedêutica quanto terapêutica. Nesse momento, então, a melhor conduta é fazer uma histeroscopia para avaliar essa lesão e, se possível, já retirá-la. Beleza? Questão 25, resposta letra A. Então, a questão 26 agora já é uma questão de pediatria, uma questão bem clássica, tanto de revalida quanto prova de residência. Um menino de 3 anos, com febre e exantema há 7 dias. A febre é diária, chegou a 39, então febre nos últimos 7 dias, pelo menos um episódio diário, com 2 dias de exantema. Ele estava ali, agora presta atenção para isso aqui, ó. Ele estava acianótico, hidratado, beleza? Exantema maculopapular, edema e hiperemia de mão e pé, rache tronco e períneo, hiperemia conjuntival bilateral, cavidade oral com fissura e lábio e linfonodomegalia. Gente, isso aqui é doença de Kawasaki. Doença de Kawasaki é muito característico de cair em prova. Henrique, quais são os critérios para diagnosticar Kawasaki? É febre há pelo menos 5 dias. Febre diária pelo menos 5 dias e 4 de 5 critérios. Rache polimorfo, lesão em palma da mão, planta do pé, hiperemia conjuntival, linfonodomegalia, alteração de orofaringe. Ele tem tudo, ele tem 5 de 5, febre mais 5 de 5, tratamento para doença de Kawasaki. Qual o tratamento, o único tratamento de doença de Kawasaki que a gente tem aqui, pessoal? Imunoglobulina venosa. Então é uma questão simples que você tem que lembrar do diagnóstico de doença de Kawasaki, a criança preenche os critérios de Kawasaki e tratamento imunoglobulina venosa. Nem antibiótico, nem plasmaférese, nem anti-inflamatório para essa criança, imunoglobulina, questão simples de responder. Aqui mais uma daquelas questões com enunciado comprido, que você tem que ler com calma, mas vamos lá, um homem de 23 anos de idade, usuário de droga ilícita injetável, então, e você já vai lá na prova dar uma circulada nessa informação, consulta relatando olho amarelo e urina cor de mate, atenção para isso aqui, então, icterícia e colúria. Ele forma que o quadro clínico há 12 dias, perdeu o olfato, então anosmia, digeusia, alteração do paladar, foi feito teste para Covid negativo, resultado, teste para Covid-19, resultado negativo. E aí há 2 dias ele estava com dor abdominal, hipocôndrio direito, fadiga, há 2 dias apresentou o quadro mucoconjuntival, de esclera amarelada e sugestivo de colúria. Reparem que ele tem uma elevação grande nas transaminases hepáticas, 982, 1220, hiperbilirrubinemia, as custas de bilirrubina direta. O que esse paciente é, gente? Esse paciente é um hepatopata, ele tem uma hepatopatia aguda. Então, ele é um usuário de droga ilícita com hepatopatia aguda. Qual é a causa mais provável de uma hepatopatia aguda num paciente que tem, olha, sinal de Murphy negativo, ele não tem, então, ali doença colelitiásica, tem uma hepatomegalia leve. O que esse paciente tem, gente? A causa mais provável disso, gente, é uma infecção pelo vírus da hepatite B. É um usuário de droga ilícita. Henrique, por que hepatite C não pode ser? Porque a imensa maioria dos quadros de hepatite aguda são quadros de hepatite B. Poucas vezes a hepatite C vai agudizar, ela dá quadro crônico. Então, mais provável desse paciente é ele ter uma hepatite B aguda. Então, uma hepatopatia aguda pelo vírus da hepatite B. Então, usuário de droga injetável com hepatopatia aguda, lembra disso. Questão 28 é uma questão ali de toxicologia, né, com um acidente por animal peçonhento. Criança com 7 anos de idade, animal desconhecido com formigamento no local da picada, boca seca, diplopia e atenção aqui, ó, dor muscular generalizada, oligúria e sinal de miólise, urina com coloração vermelha escura, sinal de ruptura muscular, pitose palpebral bilateral e midriático. Olha lá, ó, o exame de urina revelou mioglobinúria e o exame de sangue ainda está em processamento. Qual é a possibilidade maior, gente? Aqui a gente tem que pensar num acidente crotálico, no acidente por cascavel, por crótalos. Então, a soroterapia mais indicada aqui
é o quadro, para o quadro é anticrotálico. Você podia ficar ali com antibotrópico, mas antibotrópico, o acidente de bótrops da bolha, não tem bolha, bótrops da bolha. Então a gente vai ficar aqui com acidente, os mais prováveis pelo quadro, acidente botrópico e crotálico, mas o botrópico da bolha. Então, mais provável desse acidente é um acidente por crótalos e a terapia é soro anticrotálico. Já nessa questão 29, que é uma questão de medicina preventiva, essa eu achei uma questão, a gente achou uma questão de muito conceitual, mas são conceitos que dá para você manejar aqui, ó. A reunião de saúde da família aumentou o atendimento de, atenção, cuidadores de idosos. Tem que ler com calma, tem que ler com calma. Você olha, a estratégia de número de cuidador, não é do idoso, em virtude de problemas de saúde do estresse físico e emocional. Dessas escalas, desses índices, tem um aqui que não trata do idoso. O Bartel, índice de escala de dependência do idoso. Karnofsky, a escala de desempenho de inaptidão do idoso. Avaliação multifuncional do idoso, aqui ele já falou. Então, multifuncional, saúde psíquica, saúde emocional, saúde social, contexto multissanitário do idoso. O que sobrou aqui? A escala de Zarit. A escala de Zarit é uma escala para avaliação de cuidadores, de estresse emocional de trabalhadores. Aqui não é do idoso. Bartel, Karnofsky, multifuncional é do idoso. Então a resposta só pode ser a letra A, escala de Zarit. Essa aqui talvez você conseguisse responder, a galera tenha conseguido responder por eliminação. Tá? Lembrar que Bartel e Karnofsky são diretamente do idoso e a avaliação multifuncional já está escrito para você ali. Vamos seguir o baile para a questão número 30. Essa é uma questão ali mais traiçoeira, uma questão de cirurgia. Olha só, um homem de 65 anos com alteração de hábito intestinal. Então, precisa ser investigado para câncer coloretal. Ele tem um pai que faleceu de câncer de próstata aos 70 anos. A mãe faleceu de colo de útero aos 80. O avô e o primo por parte de mãe, câncer de cólon. O avô, cólon. O pai, próstata, com 60 e 50 anos. Ele fez uma colônia que revelou uma lesão estenosante, mais uma lesão estenosante, 3 pólipos no reto e 5 no sigmoide. Isso aqui caracteriza doença de polipose? Não é polipose. Para ter polipose tem que ter no mínimo 100 pólipos. 9 pólipos está bem, 9 lesões está bem longe disso. Então, para ser polipose tem que ser pelo menos 100 pólipos. E aí ele fala aqui, frente ao histórico familiar e tudo mais, qual o diagnóstico esse paciente mais se enquadra? Então, polipose recessiva e polipose adenomatosa familiar já saiu fora, porque não é polipose. A gente fica ali entre síndrome de Lynch e câncer coloretal esporádico. Acontece que na síndrome de Lynch tem que ter parentes em sequência com câncer coloretal. Sequência de câncer coloretal. Ele tem um avô com câncer coloretal, mas o pai faleceu de câncer de próstata. É uma doença autossômica, então tem que ser transmissão direta. Não vale tio, não vale primo, é alteração direta, é transmissão genética direta. Então não pode ser síndrome de Lynch por causa disso. Esse paciente tem um câncer coloretal esporádico. Ele tem até uma probabilidade maior de desenvolver câncer. Como a gente viu aqui, ó, pai, mãe, tio, pai, mãe, avô, primo, todo mundo com neoplasia. Então ele tem mais chance de neoplasia, mas não caracteriza síndrome de Lynch que o pai faleceu de câncer de próstata. Se o pai dele tivesse falecido de câncer coloretal, aí sim, a gente poderia, essa questão seria melhor respondida pela letra A, síndrome de Lynch, mas aqui câncer coloretal esporádico. Lembrar que a síndrome de Lynch é uma doença autossômica, então vai de transmissão direta. Né? Aqui na questão 31, um paciente com pós-operatório de hérnia inguinal. Então ele volta depois de uma semana de ter ficado 3 dias internado para correção de hérnia inguinal. E aí ficou com sonda vesical de demora, então teve ali um dispositivo invasivo. Há 3 dias ele começou piora do quadro geral, dor, disúria e polaciúria. A ferida operatória estava legalzinha, foi pedido então uma urinocultura com antibiograma. A urinocultura de antibiograma revelou E. coli. E. coli sensível a quê? Então, eu vou tratar esse paciente com o que for sensível. É sensível a cefoxitina, é sensível a ertapenem, é sensível a imipenem e é sensível a sulfametoxazol trimetropim.
Essa é uma questão de farmacologia. Essa é uma questão de princípios racionais de antimicrobiano terapia. Ele quer saber se você sabe raciocinar criticamente na escolha do seu antimicrobiano. O que eu devo fazer? Prescrever sintomático? Não. Não vou prescrever antisséptico urinário, tem que tratar a infecção. Tem urinocultura positiva, então eu vou tratar a infecção. O paciente tem clínica, eu vou tratar. Vou usar cefoxitina, vou usar imipenem ou vou usar sulfatrimetropin? Gente, é um paciente que está em bom estado geral, paciente que não tem indicação de internação hospitalar. Para que eu vou pegar duas balas de canhão e vou dar um mega tiro para tratar uma coisa que eu posso tratar com uma espingarda de chumbinho? O que a gente vai resolver aqui é um antimicrobiano de um menor espectro possível. Não precisa usar cefalosporina, carbapenêmico menos ainda. Poderia estar aqui em vez de imipenem, o ertapenem, não mudava o rumo da história. O que muda o rumo da história é você saber que aqui esse paciente pode ser tratado ambulatorialmente com sulfatrimetropin. Princípios racionais de antimicrobiano terapia. Beleza? Questão 32, mais uma questão aqui ó, de GO. É uma mulher de 24 anos, usuária de DIU, em vigência de DIP, doença inflamatória pélvica. Ela está com uma amenorreia, atraso menstrual, sangramento vaginal e beta-HCG positivo. Beta-HCG positivo, gestação, ultrassonografia, ausência de saco gestacional intrauterino. Então, uma gestação fora do útero, é uma gestação ectópica. Você sabe o que fazer numa gestação ectópica? É isso que o cara quer saber. Presença de imagem complexa em região anexial direita, sem líquido livre na cavidade peritoneal, então não é uma lesão complicada. E aí, quando que a gente vai fazer conduta expectante? É exceção. Na imensa maioria das vezes, a gente não vai esperar para interferir numa gestação ectópica, como é o caso da nossa paciente. Beta-HCG dobrando após 48 horas? Não. Isso é sinal que a gravidez está em franca ascensão. Inclusive, pode ser critério para gravidez tópica, né? Para gravidez endometrial. Diâmetro da massa anexial maior que 3 centímetros, nível de progesterona elevado? Não. Você só vai ter uma conduta expectante se não houver BCF na avaliação ecográfica. Se não tiver presença de desenvolvimento pleno, se não tiver desenvolvimento pleno do feto. Aí sim, nessa situação de exceção, a conduta na gestação ectópica pode ser expectante. Então aqui a gente só vai fazer conduta expectante se não for detectado BCF na avaliação ultrassonográfica, na ecografia. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a questão 33, uma criança de 6 anos. Então, uma questão de pediatria, mas ela ali, meio mussarela, meio franca-tupiri, meio pediatria, meio cirurgia. Ela chega com uma tumoração na linha média, móvel à deglutição e indolor. Acabou, a questão está aqui. Você não precisa fazer mais nada. É tumor de linha média. Se é linha média, tem alguma coisa a ver com tireoide. Alguma coisa a ver. Móvel à deglutição e indolor. Se ela é móvel à deglutição, tem alguma coisa ligando essa linha média à estrutura deglutidora, à língua. Então, o que é isso aqui? Linha média que envolve a língua só pode ser cisto tireoglosso. Linha média, tireoide, glosso, língua. Então, cisto tireoglosso, você não precisa de mais nada. Mas vamos terminar, só para entender aqui o que está acontecendo. Não tinha sinal flogístico. E aí, uma lesão arredondada móvel de consistência fibroelástica. Gente, cisto tireoglosso. Tanto o higroma cístico quanto o cisto do terceiro arco branquial são bem mais lateralizados do que o cisto tireoglosso. Linha média que se move é alteração do ducto tireoglosso, é cisto tireoglosso. A gente vai pensar em câncer primário de tireoide numa criança, o mais provável aqui, gente, cisto do conduto tireoglosso. Tirar e acabou. Henrique, mas eu não lembro da conduta no cisto tireoglosso. Não precisa, a única opção que tem para você responder cisto tireoglosso é a letra C. Então marca a letra C e vai feliz fazer a questão número 34, que também é uma questão de GO. Essa aqui é uma questão um pouco mais complexa. Então a paciente, usuária de DIU de cobre,
procurou para dor pélvica de início agudo. Então não está falando aqui de doença inflamatória pélvica, por enquanto. Dor empontada com cólica, disúria e corrimento vaginal sem odor. Então ali eu não vou pensar de cara numa infecção grave. Então posso pensar numa alteração cervical, mas uma alteração cervical mais leve. Sem odor fétido e corrimento transparente associado ao aparecimento de dispareunia. O DIU estava bonitinho ali, secreção mucoide, conseguiu ver o fio do DIU, colo fechado, sensibilidade dolorosa ao toque e sensibilidade no anexo esquerdo. A ultrassonografia, formação espessada com aspecto tortuoso, sugestivo de hidrossalpinge. Então aqui eu estou falando de uma lesão, provavelmente de um quadro mais leve, um quadro hidrossalpíngico. O agente microbiológico mais provável disso aqui, gente, dadas as características da paciente, as características do corrimento e as características da ultrassonografia, provavelmente a gente está falando aí de uma cervicite ou por um Neisseria gonorreia ou por clamídia. Tem Neisseria gonorreia? Não tem. Tem clamídia? Tem. Azitromicina trata clamídia? Azitromicina trata clamídia. Não tem. O corrimento, o quadro clínico não é característico nem de tricomona, nem de Gardnerella. E também não tem nenhuma associação aqui que me leve a pensar em sífilis, não é doença treponêmica. Então aqui uma cervicite, uma hidrossalpingocervicite por clamídia. Azitromicina trata, marca a letra A. Vamos para a questão de número 35, que é a última desse nosso bloco de hoje. É uma questão de cirurgia, mas ela é ali... também aquela meio mista, né? Meio portuguesa, meio calabresa. Então vamos lá, 76 anos de idade, então um homem de 76 anos de idade, ele vem querendo saber sobre o seu exame de próstata. Ele vem à unidade para saber. Não foi você, não houve uma busca desse paciente. Então o paciente ele já fez PSA várias vezes, tem exame de 3, 4 anos atrás com PSA em queda. 3 anos, 0,8, 4 anos, 0,78. O que eu faço com esse paciente? Eu mando ele viver a vida dele. Já passou da idade máxima de rastreio, que é 75 anos. O paciente tem 76 anos. Para que você vai ficar rastreando câncer de próstata nesse paciente? Não tem mais indicação de rastreio de câncer de próstata depois de 75. Alguns guidelines falam de 70, outros 75. Esse cara tem 76. Se você quiser ser o mais invasivo possível, até 75 alguns guidelines falam, mas com 76 anos de idade, com PSA em queda, não se faz mais rastreio. Então manda ele curtir os netos, manda ele curtir a vida dele e não precisa mais fazer PSA nesse paciente. Beleza? A questão de ginecologia obstetrícia é uma questão simples sobre galactorreia. O que você tem que lembrar é que nesse caso a paciente de 26 anos, em pílula contraceptiva por 6 anos, interrompeu há 9 meses, está em amenorreia. Qual que é o ponto central para responder a questão aqui? Ela tem galactorreia bilateral e beta-HCG negativo. Se ela tem galactorreia bilateral é porque há um estímulo hormonal para a produção. Se ela é beta-HCG negativa é porque ela não está gestante, ela não está grávida. Então a resposta aqui, a elucidação diagnóstica principal aqui, gente, é a dosagem de prolactina, a estimuladora da produção láctea, galactorreia bilateral em paciente beta-HCG negativo, em paciente não gestante, dosagem de prolactina, letra C. Sem mais delongas, a gente vai para uma questão de pediatria, uma questão interessante, uma questão que pode te gerar dúvida, podia te gerar dúvida, mas vem aqui que eu vou te esclarecer. Então, um menino de 6 meses, com história de internação por infecção urinária alta, aos 20 dias, aos 3 meses. Com 5 meses, ele apresentou febre, inapetência, nitrito esterase leucocitária positiva, além de uma urinocultura positiva 100.000 unidade formadora de colônia de E. coli. O que é isso? Infecção do trato urinário, esterase leucocitária e nitrito, bacteriúria com febre, gente, isso é pielonefrite. E aí você tinha que lembrar, qual é o exame padrão ouro para a situação? Qual é o exame padrão ouro para pielonefrite? É você olhar o parênquima renal. Qual dessas alternativas aqui leva você a olhar o parênquima renal? É a cintilografia com DMSA, que vai olhar a função tubular. Então essa questão não tinha, ele não estava pedindo para você fazer a investigação.
apesar de você ter que fazer investigação. É uma criança que tem episódios de repetição para ver se ela não tem refluxo vésico-ureteral, estenose de Jupe, para ver se ela não tem alguma malformação. Mas neste momento, para este caso, para essa situação, que situação é essa? Pielonefrite, cintilografia com DMSA, essa é a resposta correta, gente. Questão 38 é mais uma questão de pediatria, que se você vê lá para trás, a gente já falou dessa questão aqui no Revalida. É uma criança de 4 anos que tem febre há 6 dias. Ela tem conjuntivite bilateral. Ela tem hiperemia de orofaringe sem exudato. Tem ressecamento e fissura de lábio. Ela tem linfonodo maior do que 1 centímetro. Ela tem edema endurecido em dorso de mão e pé. Exantema polimórfico. Gente, essa criança tem tudo para doença de Kawasaki. Ela tem febre há mais de 5 dias e ela tem todos, teria que ter 4 dos 5, ela tem todos. Ela tem critério ocular, ela tem critério orofaríngeo, ela tem critério de edema de mão e pé, ela tem critério de linfonodo e ela tem critério cutâneo. Então ela tem doença de Kawasaki, a complicação mais associada ao quadro, você sabe que é aneurisma de coronária. Não tem nada para escarlatina aqui, não tem mono, ela fala aqui, ó, hiperemia sem exudato ou ulceração, então você já descarta aí escarlatina, descarta mono e não tem nada aqui para sarampo, né? Não tem mancha de Koplik, não tem aqueles sintomas prodrômicos de sintoma nasal, por exemplo. Então não tem nada aqui para sarampo, é uma questão simples, uma questão que já caiu na prova, com um conhecimento você acerta 2. Aqui no Revisamed é 2 por 1 para você. Questão 49, gente, uma questão de clínica médica. A questão 39 é uma questão de clínica médica, uma questão que deu alguma polêmica, porque é o seguinte, é uma mulher de 42 anos, ela é tabagista, ela tem um IMC alto, né? Ela pesa 72 quilos e tem 1,49 m, isso vai dar um IMC acima de 29,9. Ela usa contraceptivo oral e é tabagista, como eu falei. O quadro clínico dela é um quadro muito típico de trombose venosa profunda. Inchaço, palidez cutânea, dificuldade para reambular, dor à palpação da panturrilha, sinal de Romas. Gente, essa mulher tem trombose venosa profunda. O que você vai fazer? Qual a orientação sobre a conduta a ser seguida? Você não tem necessidade absoluta de fazer a imagem, de fazer a fluxometria, utilizar o eco, solicitar o eco com o Doppler. Mas se você tiver a possibilidade de fazer isso, é interessante que você faça. Ainda que você possa diretamente iniciar o tratamento imediato em hospital terciário. Se você está no hospital terciário, muito provavelmente você tem o recurso de fazer a Doppler fluxometria ali da paciente. Então essa é uma questão polêmica que pode ter dado o recurso, ela pode ter essas 2 respostas. Se ela tem 2 respostas, ela pode ser anulada. Mas é uma questão que você consegue responder. Ela solicitar o eco, você não precisa, mas se tiver disponível, você deve fazer. Beleza? Vamos para a questão 40. A questão 40 é uma questão aí de clínica médica sobre tremor. E aí tem 3 dados bastante importantes aqui, ó. Uns 62 anos, ele está com tremor que começou no braço direito e agora foi para ambos os braços. Então, um tremor primeiramente assimétrico. Já é a primeira dica. A segunda diz que o tremor piora quando ele está nervoso e melhora quando faz alguma atividade. Então não é aquele tremor essencial, que é o tremor de repouso. Esse é um tremor que melhora com a atividade, melhora como cozinhar ou comer. O tremor essencial ele não melhora na atividade. E ele ainda tem, ó, é difícil levantar da posição e começar a andar, perde o equilíbrio quando muda de rota, e aqui, ó, dificuldade para parar de caminhar. O que é isso, gente? Isso é festinação. É aquela aceleração que o paciente tem na marcha, ele não consegue controlar a velocidade e como a amplitude de movimento é pequena, ele tende a cair. Festinação com tremor em repouso, que melhora com atividade, é assimétrico, o diagnóstico só pode ser doença de Parkinson. Huntington tem coreia, tremor essencial, a gente já falou, paralisia supranuclear progressiva não tem nada a ver, então doença de Parkinson aqui, diagnóstico mais correto. O tremor melhora com atividade, o tremor começa assimétrico e tem festinação. Questão 41
São essas questões de medicina preventiva que você perde tempo, que você tem que ler com atenção, mas a questão é absurdamente simples. Uma questão de interpretação de gráfico. Eu não vou ficar falando todo o que está falando de todas as alternativas, mas olha direto a letra A. As agressões e causas externas de intenção indeterminada são responsáveis por pelo menos metade dos óbitos na faixa etária de 15 a 29 anos. 15 a 29 anos. A agressão externa bate quase no 50. Externas de intenção indeterminada bate quase no 10. Quase no 50. Quase no 10. Deu mais de 50%. Letra A é a resposta correta. Questão muito simples. Uma questão mais cansativa do que complexa. Aliás, de complexidade ela não tem nada. Vamos para a questão 42, a questão gigante aqui, ó, é uma questão de cirurgia, e ele fala um paciente que tem tudo para ter um abdômen agudo não obstrutivo na fossa ilíaca esquerda. Ele vai falar aqui que ele já tem inclusive uma história de divertículo. Esse paciente, 65 anos, dor em flanco fossa ilíaca esquerda, piora nas últimas 12 horas, com febre, gente. Isso aqui é o quê? Diverticulite. Só que tem um fator de complicação aqui na questão. Fala de uma história de câncer gástrico. Então o paciente relata tudo aqui do câncer gástrico, do que ele teve, da endoscopia, ele traz tudo. O hemograma dele revela leucocitose com predomínio, com desvio para a esquerda, 10% de bastão. O que o cara quer saber? Qual é o exame que você vai utilizar, solicitar, para diagnosticar a diverticulite? Abdômen agudo em raio-x? Não, a gente vai ver causa obstrutiva no abdômen agudo e raio-x, no raio-x de abdômen agudo, na rotina de raio-x de abdômen agudo. Aqui não é abdômen agudo obstrutivo. Colonoscopia, paciente está com inflamação, com abdômen agudo, você vai jogar ar, vai distender aquilo ali, não tem indicação, não pode fazer colono. Aí você fica entre PET-TC, PET-scan e TC com contraste. Gente, TC com contraste, né? Você não tem uma necessidade de fazer PET-TC, porque PET-TC é super indisponível. Então a resposta correta aqui, gente, TC de abdômen, identificar e mensurar a complicação da diverticulite aguda do cólon. Dúvida? Não, né? Vamos para a questão 43, questão de pediatria, e são aquelas questões rápidas, mas que você tem que ler pouquíssimas e que você tem que ler pouquíssima coisa para responder. Então a questão de parasitose, 6 anos de nutrição, zona rural sem saneamento básico, diarreia intermitente com muco, vez ou outra associada a sangue e tenesmo. Piora um dia e olha aqui, ó, prolapso retal. Quando você vê prolapso retal em pediatria, você vai pensar duas coisas: fibrose cística e tricocefalíase. Qual das duas tem aqui? Gente, é claro que eu estou diante de uma parasitose. Então esse aqui é tricuríase ou tricocefalíase, que é a mesma coisa. A gente trata com o que a gente trata tricuríase? Com albenda ou mebendazol. Tricuríase, albenda ou mebendazol. Sequinidazol a gente usa mais para protozoário e a gente vai marcar a letra B, que é uma questão simples. Não dá prolapso, ascaris não dá prolapso retal. Ascaris dá muita eliminação de verme, pode dar abdômen obstrutivo, pode dar obstrução por bolo de ascaris, e a gente vai ver aqui que não tem nada disso. Tricocefalíase é o diagnóstico, mebendazol é o tratamento. Questão 44, essa questão foi anulada. E eu vou falar porque que ela foi anulada. Era uma distócia de espádua, uma distócia de ombro. E aí a manobra correta na distócia de ombro é hiperflexão da coxa da mãe. Hiperflexão com abdução, para facilitar o ângulo de expulsão do bebê. Aqui está hiperextensão. Então essa questão foi anulada. O gabarito foi dado como letra A, mas essa questão ela tem que ter sido anulada, porque ela não tem resposta. Beleza? Vamos para a questão 45, também uma questão de ginecologia e obstetrícia, que é uma questão clássica que vai cair sempre em prova de residência médica, em concurso médico e em revalida, que é uma questão de pré-eclâmpsia. 18 anos, pressão arterial 160 por 100 com 37 semanas. Cefaleia intensa e ponto preto. O que essa paciente está tendo, gente? Iminência de eclâmpsia. Na iminência de eclâmpsia, além de fazer hidralazina, que vai fazer vasodilatação para segurar a pressão, a gente tem que prescrever sulfato de magnésio para evitar eclâmpsia, para evitar convulsão. Essa é uma questão muito simples. O que vai controlar a pressão arterial é a hidralazina, que vai prevenir convulsão, é sulfato de magnésio, questão que você não pode ter errado. Quer fazer o revalida? Tem que saber sobre eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Vamos para a questão 46.
46, vamos lá. Questão 46, esse enunciado gigante. A gente fala, quando a gente elabora a questão, tem um negócio que chama taxonomia. O que é taxonomia? É o nível de complexidade do raciocínio que o aluno precisa montar para responder. E aí você pega uma questão dessa e até desanima, fala, puxa vida, vou demorar meia hora para ler essa questão, ela vai ser super difícil. É uma questão para o enunciado paquidermicamente grande, ele podia ter 2 linhas, ele podia ter falado 3 informações só para você, mas ele te enrolou. Ele quer saber se você é desenrolado. Homem de 57 anos com fraqueza e cansaço. Aí foi pedido o hemograma, 7,6 de hemoglobina, baita anemia. Até aí você vai no diagnóstico diferencial de anemia. Só que o que ele fala? Volume corpuscular médio de 113. Gente, a referência é até 100. Acima de 110 é anemia megaloblástica. Ele já te deu o diagnóstico, beleza? Volume corpuscular médio, 113. Ele te deu o diagnóstico e ele te falou o seguinte, ó. Além de tudo, ele tem doença neurológica, ele tem sintoma neurológico, ele tem propriocepção consciente, sensibilidade vibratória perdida. Então ele tem uma neuropatia, ele tem uma anemia megaloblástica associada à neuropatia. O que é isso? Deficiência de B12, anemia megaloblastose associada à neuropatia. Só pode ser a anemia perniciosa, folato, deficiência de folato, não dá alteração neurológica. Então, uma questão grande, enorme, inclusive com o Hashimoto perdido ali no lugar, para te confundir, para você pensar que a hemólise é autoimune, porque você tem uma doença autoimune, você pode ter outras, ele tentou te confundir, mas ele te desconfundiu, e você, aluno do Revisamed, desconfundiu aqui no sintoma, na neuropatia dele, marcou anemia perniciosa. O cara foi pernicioso, mas você foi mais esperto do que ele, e marcou a letra C e partiu para a questão 47, questão pau e bola, chave fechadura. PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, ele pede aqui, ó, qual é a diretriz? Qual que é a diretriz do SUS que vai ser operacionalizada na atenção básica? É integralidade? Você vai operacionalizar a integralidade na atenção básica? Vai, só que integralidade é princípio, não é diretriz. A única diretriz, e o que mata é diretriz, que vai ser operacionalizada na atenção básica do SUS é a regionalização. Era só você entender o conceito de diretriz e princípio do SUS. A princípio, eu sei todas as diretrizes, e regionalização é uma diretriz, letra A. Vamos para a questão 48, que também é uma questão de medicina preventiva. O que você tem que saber aqui? Você tem que saber sobre causas de mortalidade na população brasileira. Causas de morte na população brasileira de 50 anos ou mais. O que a gente faz na atenção básica que pode diminuir as principais ou a principal causa de mortalidade em pessoas acima de 50 anos? Qual é a principal causa de mortalidade? Educação no trânsito e denúncia de prevenção da violência? Não. Não é a principal causa de mortalidade. Não é acidente de trânsito, nem prevenção de violência. Orientação ao trabalhador, gente, saúde laborativa, a gente pensa naquela população economicamente ativa e a maior massa da população economicamente ativa está abaixo dos 50 anos. Câncer de mama e câncer de próstata, beleza, mata bastante, infelizmente. A gente precisa fazer ação, mas não é o que mata mais. O que mata mais brasileiros com 50 anos ou mais? É doença cardiovascular. Só tem aqui um grande fator de risco, uma alternativa com 2 grandes fatores de risco para doença cardiovascular, pessoal. Controle da hipertensão arterial e diabetes mellitus, a gente faz na unidade básica de saúde e a gente pode e deve ajudar a redução da mortalidade na população brasileira com 50 anos ou mais. Pegaram o fluxo da questão? Então vamos para a questão 49, que é uma questão também de clínica médica. 61 anos, disartria e hemiparesia direita, 3 horas. Marco 3 horas, sublinha 3 horas. Estava no meu reunião de trabalho e do nada os sintomas começaram. Era uma paciente que não tinha histórico prévio cardiovascular, apesar de ser hipertensa há 10 anos, 100 mg de losartana, tudo controlado. O que a paciente estava apresentando? Dificuldade para compressão de comando, pressão arterial boa, frequência cardíaca, frequência respiratória, paciente estável e
Aí ele te respondeu a questão. Falou que a TC de crânio não mostra sinal de hemorragia, não mostra sangramento. O que você vai fazer para essa paciente? Gente, isso é um quadro agudo de acidente vascular encefálico. O que você faz no acidente vascular encefálico? Você olha o delta tempo. Tem menos de 4 horas e meia? Tem, Henrique. Então a gente marca a alternativa que vai levar à trombólise. Se tem mais de 4 horas e meia, se tem menos de 4 horas e meia, a gente faz alteplase venosa para fazer trombólise. Se tem mais de 4 horas e meia, a gente vai procurar outros tratamentos, como a trombectomia mecânica, que é o tratamento endovascular. Mas tem menos de 3 horas, não tem menos de 4 horas e meia, não tem sangramento na TC, trombolítico nesse paciente. Qual é o melhor trombolítico? Alteplase, melhor do que os outros trombolíticos que a gente tem. Beleza? Questão cinquentinha também é uma questão que foi anulada, ou deveria ter sido anulada, a gente deveria interpor recurso, porque ela tem basicamente 2 respostas. É uma paciente de 28 anos que está tentando engravidar há 2 anos sem sucesso. E ela queixa piora da dismenorreia, gesta 1 para 0, um aborto provocado com 15 anos de idade. Ela tinha ali massa cervical, útero, a dolorosa mobilização, nódulo na região reto cervical, podia ser um endometrioma, por exemplo. Antes de encaminhar para o especialista, olha aí, o Revalida voltado para atenção básica. Antes de encaminhar para o especialista, você faz o quê? Ultrassom e esterossalpingografia, né? Lembra das diferenças de fatores? Aqui a gente vai ver fator tubo-ovariano. Fator de condução, você tem condução no tubo onde a gestação se implanta e fator ovariano. Então, ultrassonografia transvaginal e pélvica e esterossalpingografia. Tem 2 respostas. A resposta indicada no gabarito foi letra B, mas essa é uma questão que deveria ter sido anulada, deve ter sido anulada porque ela tem 2 respostas corretas. A questão 51 é meio que aquela repetição do conceito daquela questão lá da anemia perniciosa, questão gigantesca e que você, no final das contas, vai precisar de uma única informação. É uma mulher de 38 anos com hipertireoidismo. Repare que o TSH está lá embaixo, muito baixo, e o T4 dela está alto, 4,2. É uma paciente que chegou com uma taquiarritmia, foi feito metoprolol intravenoso, controlou a frequência cardíaca da paciente, e aí, além de manter o beta-block, qual é a terapêutica, tá? Qual é a terapia para inibição da função da tireoperoxidase? Qual desses aqui é inibidor da tireoperoxidase, ou seja, vai inibir a formação de tireoglobulina, que é a molécula precursora dos hormônios tireoidianos? Nem radiodo, nem dexa, nem colestiramina. O que inibe tireoperoxidase, o que reduz tireoglobulina é metimazol ou propiltiuracil. Qual dos dois tem aqui? Letra C, metimazol. Então, super simples, não precisava desse mega ultra texto introdutório, serve para te cansar, mas o que você precisava saber é o metimazol, inibidor da tireoperoxidase, que diminui tireoglobulina. Resposta letra C. A questão 52 é uma questão de traumatologia. Cirurgia, traumatologia é uma questão de queimadura. E é uma questão também bacana. Um homem de 72 anos estava num quarto pequeno, sem janelas, num prédio onde tinha material plástico inflamável. Ou seja, ele tinha tudo para ele aspirar uma grande quantidade de fumaça e aspirando essa grande quantidade de fumaça e também para ter uma queimadura de via aérea. Além de tudo, ele tinha fuligem no escarro e roquidão. Pronto, acabou, queimadura de via aérea. O que você faz com um paciente que tem queimadura na via aérea? Você garante esta via aérea, a primeira coisa que você precisa fazer. Tem material de intubação onde no sistema, na ambulância, você tem recurso para intubar esse paciente imediatamente? Intube esse paciente imediatamente para garantir, controlar efetivamente a via aérea desse paciente. Esse é o passo número 0 para o paciente que tem uma provável queimadura de via aérea, hein, pessoal? Não pode esquecer disso. A questão 53 é mais uma vez uma questão de clínica médica, que também é ali uma questão que podia ter sido um pouquinho mais curta, mas tuberculose. Tuberculose e HIV, atenção básica. A prova toda do Revalida, ela quase toda foi muito bem construída
por ser em cima da atenção básica. Então, 35 anos, HIV/AIDS, sem adesão irregular, antirretroviral terapia. E ele chega ao tratamento, ele chega com febre torácica, uma pneumonia, esse infiltrado radiológico foi revisto com uma cavitação, maior probabilidade, diagnóstico, tuberculose. Então, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, qual é o teste com doença pulmonar ativa, ou seja, tuberculose ativa, que tem vantagem de diagnosticar resistência antimicrobiana? Gente, é o teste rápido. Ele vai ver se tem o material genético da bactéria, se tem o micobactério tuberculose ali, e se tem resistência. Resistência aqui é rifampicina. Qual desses aqui é teste rápido? BAR não é. Liberação de gama-interferon no exame periférico, o IGRAS, não é. Nem é cultura de escarro, é teste rápido. Só que ele deu um nome mais bonito para o teste rápido, de amplificação automatizada de ácido nucleico, Expert MTB RIF. O que é isso? Teste rápido. Marcou teste rápido, é o único que vê na doença ativa se tem o DNA da bactéria, se tem material genético da bactéria e se tem resistência à rifampicina. Então, questão 53, resposta letra C. Chegamos agora numa questão de pediatria. Boa questão, viu? Não é questão tão simples, mas é uma boa questão. Então, uma menininha de 18 meses trazida pela mãe com convulsão tônico-clônica generalizada, viragem, versão ocular, então aquela característica clássica de tônico-clônica generalizada que durou aproximadamente 10 minutos. Marca tônico-clônico generalizada, marca 10 minutos. No momento apresentava temperatura axilar de 38, levado ao pronto atendimento, sem crise, 4 horas depois, diagnóstico resfriado comum. Então, era uma crise febril. Uma crise convulsiva febril. É o nome mais correto, crise convulsiva febril ou crise febril. O episódio não se repetiu e ela está febril há 48 horas. Marca 48 horas. Marcou tônico-clônico generalizado. Marcou 10 minutos. Marcou que há 48 horas ela está bem, pronto. Ela tem uma crise febril, ela tem uma convulsão simples. Se ela fosse complexa, ela duraria pelo menos 15 minutos e ela retornaria. Teria um novo episódio dentro de 24 horas. Então é uma crise simples. Então, letra C e letra D foi embora. O que a gente faz para esse paciente? Orienta a mãe quanto à abordagem ou prescreve benzodiazepínico para prevenir epilepsia? Aqui é que ele errou o final na letra B. Você não prescreve o benzodiazepínico para prevenir epilepsia. Você prescreve o benzodiazepínico, até pode, nos episódios febris, para prevenir uma nova convulsão, não para prevenir epilepsia. Então a resposta só pode ser letra A, convulsão febril ou crise febril simples, orientar o quadro benigno do quadro, é autolimitado, geralmente depois de 5 anos ninguém tem mais nada. Para finalizar a rodada de hoje, pessoal, questão 55, questão de imunização de HPV, então uma questão ali de ginecologia. O que ele fala? Consegue imunizar contra 4 tipos virais de alto grau? Não. Ela tem 2 de baixo e 2 de alto. 6 e 11 de baixo, 16 e 18 de alto. A vacina HPV, apesar de proteger contra o tipo não oncogênico, aí ó, 6 e 11, tem a mesma eficácia que a bivalente na prevenção intraepitelial de colo uterino. Essa é a resposta correta. Por quê? Ela protege. A vacina quadrivalente, ela tem a mesma eficácia porque ela tem ainda o 16 e o 18, apesar de conter os de baixo grau 6 e 11. Galera, esse foi o terceiro módulo de questão. Fizemos hoje da 36 a 55 da prova objetiva do Revalida 2021. Vamos olhando, respondendo e comentando todas as questões. Fica ligado aqui no Revisa Média que a gente vai fazer a prova inteira para você. Um abraço.